Hoje, meus queridos, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, escrita por Moisés, no livro de Gênesis, capítulo 45, versos 1 a 15. Eu vou ler na versão NVI, os irmãos podem guardar aí a sua versão, a versão que você tiver na mão e pode conferir, por favor. Vamos junto? Ou não? Eu vou ler, porque o texto é longo, né? Você acompanha aí, por favor. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: saiam todos da minha presença. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele chorou tão alto que os egípcios ouviam, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então, José disse aos seus irmãos: eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Seus irmãos ficaram tão amedrontados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo, nem colheita alguma. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar o remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou como pai para Faraó e me fez senhor de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor do Egito. Venha para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficará perto de mim. Tu e teus filhos, os teus netos, e tuas ovelhas, e os teus bois, e tudo que for teu. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverão 5 anos de fome. Do contrário, tu e tua família e tudo que é teu acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos. O meu irmão Benjamim também, que realmente, o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai sobre toda a glória que tenho no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam. Tragam o meu pai para cá depressa. Então, ele se lançou chorando sobre Benjamim, seu irmão, e o abraçou. Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Meus irmãos, esse moço chamado José nasceu numa família que tinha tudo para dar errado. Quando ele nasceu, o pai dele já tinha 4 esposas, 10 filhos. Essa história começa lá no capítulo 37. Qual é a possibilidade dessa família dar certo?
imagina que na sua casa, com os irmãos, filho do seu pai, filho da sua mãe, não é fácil. Imagine numa casa onde os irmãos são de mães diferentes. O próprio José nasceu depois que a mãe dele fez uma troca lá, uma barganha com a irmã dela, que era outra esposa do pai dele, trocando uma noite que a tia dele ia dormir com o pai dele, e a mãe dele ia tomar um remédio. E o Rubem, o filho mais velho dela, tinha achado uma fruta no deserto e tinha trazido para dentro de casa as benditas mandrágoras. Mandrágoras, só para a gente ter uma ideia, isso está lá no capítulo 38, as mandrágoras, ela era uma fruta colhida no deserto, parece uma goiaba, uma romã, só que está no chão, feito morango. Ela foi usada durante muitos anos como um sedativo, como um remédio para dor. Também usado na ciência para fazer pequenas cirurgias. Então, a pessoa lá responsável por fazer uma cirurgia fazia lá um caldo com a mandrágora, dava para a pessoa beber, a pessoa dormia como se tivesse tomado uma anestesia, fazia a cirurgia, quando terminava, a pessoa tomava mais uma dosezinha para ir aliviando a dor. Até 1200 do nosso tempo, as mandrágoras eram usadas assim. Guardou? Isso também é muito direito. Então vamos em frente. José nasce desta noite, destes dias que se sabem. Quando José desenvolve seus dons e talentos, ele se torna um sonhador. E aí, capítulo 38, 39, vão mostrando o crescimento de José, o capítulo 40, aí nasce Benjamim. 42, 43, aí nasce Benjamim. A mãe dele morre quando nasce Benjamim. No 42, ele é vendido como escravo, porque ele tem uns sonhos estranhos antes de ser vendido como escravo. Ele tem uns sonhos estranhos. Eu sonhei esta noite, ele gostava de contar os sonhos para os irmãos dele. Essa noite eu tive um sonho, e foi o último sonho que ele contou. Eu estava sonhando que eu estava num lugar e, de repente, o sol e a lua se dobraram diante de mim. Em seguida, 10 estrelas se dobraram, se inclinaram também diante de mim. 11 estrelas se dobraram também diante de mim. Os irmãos rapidamente tiraram a lição. Esse cara é muito orgulhoso, é muito prepotente. O sol e a lua, quem são? O pai e a mãe. As 11 estrelas são os 11 irmãos. Esse cara está pensando o quê? Ele é um dos menores da turma e todos os mais velhos vão dobrar o joelho diante dele? O pai vai dobrar o joelho diante dele? Contam a história para o pai. O pai repreende José. Dias depois, o pai diz para ele é o queridinho do papai, tá? Numa família de 12 filhos, ele é o filho da mulher que o pai amou a vida toda. Ele teve filho com as outras, mas a Bíblia é clara quando diz que Jacó amava Raquel. Ele casou com Lia, enganado pelo sogro. Né? As coisas aí que acontecem. Judá, um dos filhos mais novos da Lia, sugere aos irmãos quando José vem com um recado, para trazer o recado para os irmãos que o pai mandou. Judá, esse mesmo.
da tribo de Davi, da tribo de Jesus, esse cara mesmo. Judá sugere aos irmãos assim: vamos matar e dizer para o nosso pai que um bicho comeu. Não, Rubem levanta, é o mais velho, todo mundo escuta. Não façamos isso, é sangue do nosso sangue. Vamos colocá-lo numa cisterna e depois nós pensamos melhor o que vamos fazer. Rubem sai para fazer os deveres lá com o rebanho, os irmãos também, mas de repente surge uma caravana de ismaelitas, primos deles, mas que viviam de comprar e vender escravos. Eles agora chegou a hora. Estão ali reunidos todos, menos Rubem. Vendem o irmão para os ismaelitas. Quando Rubem chega, pergunta: cadê o moço que estava lá no poço? E aí eles contam a história. Mas eles tiraram a capa que o pai havia dado para José, pintaram ela com sangue de um cordeiro, mataram o cordeiro, comeram o churrasco e sujaram a manta do José e levaram para o pai. Aqui, pai. Tranquilo. José foi embora, eles não têm mais notícia de José. Eles contaram para o pai que José tinha morrido, possivelmente comido por um animal, porque as vestes dele que eles acharam estavam sujas de sangue. Esse José, que fora vendido como escravo pelos próprios irmãos, começa o capítulo 45 quando ele se revela aos irmãos. José, quando começa a se revelar para os irmãos, ele já começa dizendo: vocês me venderam como escravo. Eu? Agora, eles já tinham indo uma vez, comprado comida e levado para sua família. Voltaram agora a segunda vez para comprar comida. Da primeira vez, eles compraram e foram embora. Tem aí um engodo feito por José, mas eles foram embora. Da segunda vez, José disse: só vou vender comida para vocês se vocês trouxerem o irmão mais novo de vocês. E eles trazem o menino, Benjamim, depois de muita luta contra o pai, está aí no capítulo 44. Trazem o menino, só que no capítulo 44 termina com José dizendo: agora vocês podem ir embora, mas o irmão mais novo de vocês vai ficar. Vai ficar para garantir que vocês não vão roubar nas terras do Egito. Que coisa que é. Nessa pendência, o tempo já tinha passado, né, gente? Já tinha quase 20 anos que José tinha sido vendido como escravo. Quase 20 anos, esteve preso, passou por aflições muito difíceis. Escravo e preso deve ser um negócio complicado. Uma pessoa livre, quando é presa, ela tem terríveis aflições. Agora, um escravo, quando é preso, era bem pior naquele mundo. E naquele mundo é que José, sofrendo na prisão, revela 2 sonhos para outros 2 presos que vão acontecer imediatamente. Anos depois, Faraó tem um sonho. E o moço que voltou lá, o copeiro que voltou lá para trabalhar com o Faraó, revela que lá na prisão tem um moço que revelou o sonho dele. Como não havia mago, nem entendido, nem estudioso nenhum que pudesse revelar o sonho de Faraó, ele manda buscar esse moço na prisão. José vem e revela o sonho. Vai para o palácio, vai cuidar na plantação. Então, capítulo 44 termina com esse moço, esses irmãos de José, sofreram tanto vendo o pai sofrer, que eles se arrependeram disso que tinham feito. Eles tentaram mudar de vida. Agora, no capítulo 44, quando José diz assim:
seu irmão mais novo vai ficar aqui. É o mesmo Judá que vai voltar-se para José e dizer: não, meu senhor, nós já perdemos um irmão há muitos anos atrás, irmão deste nosso irmão, filho de uma mulher que meu pai amou muito. Se esse moço ficar aqui também, nós chegaremos lá e nosso pai morrerá. Deixa que eu fique no lugar dele. Olha, o Judá, que quis matar a Moisés, agora se oferece: Senhor, deixa que eu fique no lugar dele e ele volte para o nosso pai. José, ao perceber que os homens tinham sido mudados no seu caráter e no seu coração, José volta-se para os irmãos e pede para os egípcios saírem, tranca a porta, chora e se revela para os irmãos. Agora ele se revela. Quando Deus restaura tudo que parecia perdido, aquela família estava perdida. Aquela família não tinha esperança nenhuma. Se eles voltassem, ainda que voltassem com a comida para aquela terra, lá para a terra do pai, a comida acabaria logo e já não haveria mais recursos para comprar nova comida. Quando tudo parece perdido, Deus age de maneira extraordinária e faz José se revelar aos seus irmãos. E José decide amar a sua família com o amor de Deus. Nossa primeira advertência nesse texto. Se o tema diz quando Deus restaura o que parecia perdido, nosso primeiro argumento é para ressaltar nesse texto que José decidiu amar a sua família com o amor de Deus. Ele tinha motivos para amar essa família? Você teria? Coloque-se no lugar de José. Você teria motivos para amar essa família? Nunca gostaram de você, nunca te trataram com respeito, nunca ouviram o que você desejava, zombaram de você, riram de você, te venderam como escravo. Como consequência, você foi preso, foi humilhado, foi restaurado a maior posição do Egito, para o governo da terra inteira naquela época, porque ninguém tinha onde comer, só no Egito tinha comida. É a hora do agora vamos à fome. Não, agora eu vou dar o troco. Agora eu vou mostrar quem eu sou. Agora eu vou mostrar o que eu posso. José resolveu amar. Como Deus faz comigo, como Deus faz com você. José resolveu amar. O vendido como escravo, agora é governador do Egito. E por todos os povos, vem pessoas comprar comida na sua mão. Seus irmãos vêm, como todos os moradores de todas as terras, de todos os povos, para buscar e comprar comida em suas mãos. Eles reconhecem, no capítulo 43, no capítulo 44, ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem. No capítulo 44, José põe à prova os seus irmãos e percebe o arrependimento deles e o amor que eles têm com Benjamim, o seu irmão, filho da sua mãe. Diante disso, José explica para os seus irmãos, dizendo: todos os egípcios, eu vou me revelar aos meus irmãos. José chora, lágrimas, não de ressentimento, não de vingança, não de ódio, mas ele derrama o seu coração cheio de amor fraterno. Ele entendia que Deus havia enviado ao Egito, na frente dos seus irmãos,
exatamente para preservar a vida dos seus irmãos, da sua família. Deus tinha um propósito quando o enviou adiante deles. E Deus agora estava cumprindo o seu propósito. Meus irmãos, o amor vence todas as barreiras e dificuldades do relacionamento. Todas as barreiras do relacionamento. O amor tem poder para curar os maiores erros. As tragédias do passado podem ser curadas pelo amor de Deus. Deus colocou hoje aqui nessa igreja para você ser abençoado, ouvir essa mensagem, voltar para casa, ser uma bênção para a sua família. José tinha tudo para ficar na marca, se sentir inferiorizado, pessimista, deprimido. Mas quando você lê a história de José, em momento nenhum ele se revelou assim. Ao chegar como escravo na casa de Potifar, fez o melhor que podia fazer. Foi mal entendido, mal interpretado, foi preso. Lá na prisão fez o melhor. Por isso, o carcereiro dava a ele a chave e a comida para servir aos outros presos. Quando sai de lá e vai para a casa do faraó, ele faz o melhor. Aquele mesmo moço agora está pronto para servir a Deus em toda a prova. E quando os irmãos chegam, ele rasga o coração em amor para dizer: foi Deus, não foi vocês. Vocês pecaram, vocês fizeram errado, mas foi Deus que me enviou à frente de vocês para prevenir, para vocês não morrerem de fome. José tinha tudo. Agora, ele venceu todas as circunstâncias. O texto diz que ele tinha aproximadamente 35 anos quando se tornou governador do Egito. Não deixou que as circunstâncias difíceis da vida o derrotassem. Para nós, uma lição. Não deixe que as circunstâncias te tornem deprimido, revoltado com a vida. Lembre-se, o amor de Deus continua o mesmo para mim e para você. Persevere, lute. Deus vai abençoar a sua família através de você. Quando Deus restaura tudo que parecia perdido, ele coloca o amor dele no coração de José e coloca no seu também. Meu irmão, nossa segunda advertência nesse texto diz: José tem prazer em reunir a sua família. Depois de abrir o coração em amor, não basta só isso. Não basta só ele refletir que perdoou os irmãos, que ele ama os irmãos. Agora ele quer os irmãos perto. Agora ele quer proteger a sua família. Ele quer cortar os seus debaixo dos seus braços. Quero lembrar uma coisa: a terra de Gósen era uma terra às margens do rio Nilo. Tinha pastagem à vontade. Os egípcios gostariam de possuir aquela terra. Podia cercar ali. E aí ele disse: aquela terra vai ser de vocês, vai ser do meu pai, vai ser da minha família. A família do meu pai vai morar numa boa terra, às margens do rio, para ter o que comer, onde plantar, o que colher e cuidar do seu rebanho. Ele é senhor do Egito. Os egípcios já tinham vendido todas as propriedades para ele, para comprarem comida. José reúne a sua família, então ele diz aos irmãos: vão correndo de volta e tragam o meu pai. Convençam o meu pai a vir, digam ao meu pai: o seu filho José foi enviado adiante para ser governador do Egito e tido como pai de Faraó para alimentar a nossa família. Manda meu pai vir. Chega o anúncio lá na casa de Faraó, lá no palácio. E Faraó manda dizer a José:
manda as carruagens reais irem lá buscar a sua família e trazerem a sua família. Deus não apenas está mandando comida, mas Deus está derramando do seu amor sobre a família, dizendo: não apenas José vai mandar comida, mas eu quero abraçar a família toda. Deus quebrantou o coração do Faraó. E José vai dizer para os irmãos: meus irmãos, não fiquem tristes, não fiquem irritados. Foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Você era capaz de fazer isso? Chegar diante de alguém que te tratou tão mal, e agora que você está numa situação boa, não faça como aquela musiqueta que troca aí no rádio evangélica na vida. Né? Quem te humilhou agora vai ver você e... Faça como José. José, depois que estava por cima, na boa, perdoou, abraçou e chamou para perto. Essa reconciliação é a essência do Evangelho. Esta reconciliação é a essência de Jesus já desde o Antigo Testamento. E lá no Novo Testamento vai dizer que Deus, em Cristo, nos reconciliou consigo mesmo. José era um protótipo de Jesus. Assim como José foi um agente do perdão e do recomeço para seus irmãos, somos chamados para ser embaixadores da reconciliação, promovendo paz em nossos relacionamentos e oferecendo perdão uns aos outros. E não apenas isso, mas uma chance de andarmos juntos novamente, de um novo recomeço. José revela o amor pelos seus irmãos, pelo seu pai. Manda buscar a família e vai protegê-los na melhor parte da terra do Egito, mesmo ocupando um cargo de posição especial. Não teve vergonha da sua família humilde, que agora quase morria de fome. Aquela família humilde, sim, estrangeira, ele a representa diante de Faraó, que recebe as benesses da casa real para trazer o seu pai de volta. Por meio de José, Israel e toda a sua família foram abençoados física, econômica e materialmente. Alegre-se com sua família. Reúne, cante hino, faça uma noite de louvor e de adoração, perdoem-se mutuamente, valorizem o que Deus deu para vocês, alegre a sua família, a família que Deus te deu e colocou você dentro de uma grande família. Tudo que José enfrentou foi providencialmente uma visão, permissão de Deus, a ação gloriosa de Deus para manter a vida da família e da raça humana. José entendeu que Deus o preparou e o estava usando para tornar um herói da história sua família. Seja humilde, sirva a Deus, sirva a sua família, as necessidades práticas da sua casa, glorifique a Deus por seus pais, por seus irmãos, ame-os. Deus ama você. Lembre-se, como José, Deus está no processo da sua vida. Deus está no processo do que está acontecendo com você. Deus está neste negócio e Ele não abre mão. Deus o treinou no deserto para chegar a ser senhor das terras do Egito. Na prisão, Deus estava treinando. Na casa de Potifar, Deus o estava treinando. Agora, na administração do reino de Faraó, Deus está fazendo ele proteger os seus. Agradeça a Deus pela família, porque
Quando Deus restaura o que parecia perdido, tudo, tudo, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. A ira, o ódio são arrancados pelo amor. O desprezo, o pecado são destruídos pelo perdão, pelo acolhimento, pela paz. Seja abençoado como família de Deus. José decide amar a sua família com o amor de Deus. José, como Jesus, veio à frente dos seus. Falou-lhes de algo que não compreendiam. Sofreu para alimentar aos seus. Foi traído pelos seus. Foi vendido pelos seus. Foi julgado e condenado sem haver pecado. Mas perdoou, acolheu, protegeu. Diferente, porém, embora tudo isso aponte para Jesus, diferente, porém, o meu Senhor Jesus, que foi mais além, morrendo, padecendo por tudo isso que José passou. Morrendo, nos dá vida. Ressuscitando, nos abre os tesouros da eternidade. E diz aos seus: por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. José tem prazer em reunir a sua família. José protegeu a sua família no Egito, chamado posteriormente de Casa da Servidão. José veio para levar a condição dos filhos de Deus, herdeiros de Deus, naquela terra, serem guardados. Mas Jesus veio para levar-nos à condição de herdeiros do reino dos céus. E vai adiante dos seus, para que possamos ser família bendita do Senhor. Jesus, fazendo a última oração, antes da sua crucificação, ele volta para o Pai e diz assim: Pai, eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Na sua família, seja uma bênção como José. Seja uma bênção como Jesus. Ame com o amor de Deus. Acolha a sua família. E glorifique ao Senhor. Gosto de escrever, vez por outra, uns versos. E pensando nisso, nesse texto de José, resolvi perguntar para você: onde está a real felicidade? Na casa de José? Na casa de Potifar? Na prisão? No palácio? Onde está a felicidade? Eu percorri o mundo para saber em que lugar felicidade mora. Se na ilusão, no gozo, ou no prazer, ou nos atalhos deste mundo afora. Por toda parte eu pude perceber que todos a procuram, muito embora venham poucos por fim reconhecer que o riso esconde a mágoa de quem sabe. Felicidade, em que lugar te esconde?
Em que gruta se oculta que a não vejo? Onde a verei? Em que lugar? Sim, onde? Eu vi cumprido enfim o meu desejo. Chegado em casa, pude constatar: felicidade mora no meu lar. O seu lar será assim, lugar onde Deus habita, lugar onde a palavra de Deus é apreciada, lugar onde o perdão acontece. Porque Jesus veio para que tenhamos vida, vida abundante, para que tenhamos perdão que nos cure. Medida em que o apóstolo Paulo convida os crentes a pensarem assim, Romanos 5:1. Sabe de qual? Sabe de qual? Pode dizer comigo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. José não pôde José se reconciliou com os irmãos. José protegeu a sua casa, mas Jesus nos reconcilia com Deus. Jesus nos convida para cear. Jesus nos convida para voltarmos para Ele, porque o perdão está estendido, que a graça está oferecida. Então, quero convidar você a se preparar para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor.